Olá, autores, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para um vídeo que vocês gostaram muito da última vez, pelo menos é o que rendeu muitas visualizações, não só aqui como no YouTube, e é o vídeo de unboxing, dessa vez de um pedido que veio lá de Minas Gerais, do senhor Felipe Lacerda. Vamos dar uma olhadinha no que vem aqui dentro. Eu tenho medo de passar a tesoura e cortar, mas eu também não tenho aquelas estiletes. E se eu passasse aqui também ficaria com medo de cortar. Olha o barulhinho. Ah, sensacional, sensacional. E nós temos aqui, olha só que bonitão, o Oratório de Ruth Almada. Caso vocês não saibam, eu fiz a leitura crítica desse livro aqui para o Felipe. Foi um dos clientes que vieram nessa nova fase aí do livro de Teseu. E vamos dar uma olhadinha como ficou aqui. Oh, para o meu amigo que trilha junto os caminhos do empreendedorismo. Ah, sensacional essas dedicatórias. Quem é autor nacional sabe como é fazer. A gente tem aqui design de capa dele, e aí vai seguindo aqui, e tem o furinho aqui. Esses detalhezinhos de uma capa contínua eu acho sensacionais, porque montam como se fosse uma obra de arte completa quando você abre ela desse jeitão assim. Quem quebra a lombada adora esse tipo de coisa. Lembrando que leitura crítica não é revisão, então eu fiz a leitura crítica, entreguei pro Felipe. Se ele mudou alguma coisa, eu vou ter que ler de novo para saber se ele aceitou ou não as minhas sugestões e o que que ele fez. O que eu acho legal é porque no meio do livro tem imagens assim que levam a gente a imaginar mais ainda, cada vez mais, a história que está acontecendo. São imagens que caem super bem e, quando bem colocadas na história, elas têm o poder de envolver. Eu só não gosto quando tem um certo exagero de imagens, que aí faz você desfocar aqui. E são imagens muito bem feitas, ó, bem coloridas. O preto e branco é uma arte que eu gosto bastante, mas a gente tem que saber mexer para colocar lá. Consulte sempre um bom fotógrafo, um bom designer, para colocar este tipo de imagem muito bem alocada junto do seu livro. E um detalhe que eu curti bastante é que aqui nas laterais, ó, tem um terçozinho que é cortado. Então você consegue acompanhar a lateral dele, fica curioso de abrir só para ver. Bom, esse foi aqui o nosso unboxing, mas eu não vou entregar só um unboxing para vocês. Vou aproveitar que eu fiz a leitura crítica desse livro e vou também dar uma dica de escrita para você que tem uma certa dificuldade em montar um ambiente. Primeiro de tudo, leia esse livro e aí você vai ter uma certa noção de que o Oratório de Ruth Almada é mais do que um ambiente. Ele é tão colocado e tão citado que você consegue entender ele como se fosse um outro personagem do livro. Isso foi uma coisa que eu levantei durante a leitura crítica como um elogio. Claro, leitura crítica não é apenas para falar mal, também serve para elogiar. E da forma como você coloca, sem forçar, claro, mas como tudo se passa lá e os acontecimentos são em volta do prédio onde lá dentro há um oratório, você consegue distinguir exatamente o que é personagem humano e o que é personagem não humano. E você transformar o seu ambiente como se fosse um outro personagem te dá um ênfase, uma profundidade muito mais imersiva para o leitor. Se você quer algumas coisas como isso, pense que tanto no Overlook Hotel de Iluminado, Stephen King coloca você vendo o Overlook como se fosse justamente um personagem, o Hotel Mágico. Mas você não precisa ir muito longe. Se você pega e lê, por exemplo, O Mundo Perdido, de Michael Crichton, a continuação de Jurassic Park, a ilha inteira parece se situar como se fosse um cenário vivo, e não só pelos dinossauros, pois, diferente do primeiro livro que os dinossauros tinham muitas personalidades, no segundo as personalidades são tão diminuídas que, se você juntar todo mundo, vira um único detalhe, que é a ilha inteira, e aí você tem como se fosse um personagem. São coisas sutis que levam um certo tempo para você conseguir aprimorar, mas se você ler exemplos de como aconteceu, você vai conseguir entender e como montar para você. Caso você queira tentar escrever algo assim, deixa aqui nos comentários se você quer que eu indique mais livros, ou me fale exemplos que você viu que também podem se encaixar, e vamos discutir esse assunto. E já manda esse vídeo para alguém que está escrevendo e quer escrever um cenário como se fosse um novo personagem, ou alguém que vai querer comprar o Oratório de Ruth Almada de Felipe Lacerda, que passou pela leitura crítica, e eu vou reler só para ver se ele aceitou ou não
todas as coisas que eu falei. Nos vemos então no próximo vídeo.